a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E nós vamos fazer a leitura do versículo 1 e do versículo 2 do capítulo 1. Hoje nós começamos uma nova série de mensagens. Vamos expor toda a carta aos Filipenses e a nossa oração é que as mensagens, as pregações que nós teremos dentro dessa carta possam de fato edificar a sua vida e também edificar a vida daqueles que irão expor o ensino das Escrituras. E nós vamos orar nesse momento, pedindo a bênção do Senhor. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós queremos em primeiro lugar te agradecer pelo privilégio que nós temos de ter toda a palavra de Deus traduzida em nossa língua. Obrigado a Deus porque tantos países, tantas pessoas ao redor desse mundo gostariam de ter esse privilégio e não o têm. Nós também queremos te agradecer pelo privilégio de podermos nos reunir aqui hoje para cultuar o teu nome. Queremos te agradecer porque podemos abrir as nossas Bíblias, lê-las, estudá-las e aprender sobre o que o Senhor quer das nossas vidas. E isso é um grande privilégio. Pedimos que o Senhor nos abençoe não apenas na pregação de hoje, mas durante todo esse semestre em que nós estaremos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Que realmente essa carta impacte as nossas vidas de uma maneira positiva. Nós pedimos a Deus todas essas coisas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós temos um tema aí proposto para os estudos na carta aos Filipenses e nós vamos entender que esse tema da alegria incomensurável, ela é extremamente importante para as nossas vidas cristãs. Nós escolhemos de propósito essa palavra, que não é uma palavra muito comum, mas que descreve exatamente a alegria que a Bíblia nos ensina, que todo verdadeiro discípulo de Jesus pode experimentar na sua vida. Essa palavra incomensurável, ela tem o objetivo de despertar a curiosidade em você. E o que significa incomensurável? Nós vemos que incomensurável significa aquilo que não se pode medir. E é dessa alegria que nós não podemos medir que a carta aos Filipenses nos fala e nos ensina. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses menciona 16 vezes a palavra alegria. E por isso nós podemos entender que essa é a palavra-chave e esse é o tema principal dessa carta escrita aos irmãos filipenses. Paulo nos ensina que a alegria independe das circunstâncias difíceis que nós passamos. A alegria e não as circunstâncias devem dominar as nossas atitudes. E mais do que nunca, nós precisamos falar sobre a alegria. Nós estamos tão rodeados de notícias ruins. Quando nós ligamos a televisão, quando nós
abrimos o jornal, quando nós acessamos um site de notícias, nós só vemos notícias que nos deixam deprimidos. São doenças que agora estão ressurgindo em nosso país. É a miséria que cada vez mais cresce, o desemprego que não diminui, o aumento da violência, o aumento do dólar, dos preços e a proliferação da corrupção. Todas essas notícias têm como objetivo roubar das nossas vidas a alegria. E nós precisamos desesperadamente da alegria incomensurável, que também é inexplicável, mas que também é transbordante e é também contagiante. Abra comigo então a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículos de 1 a 2, e vamos fazer juntos a leitura. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver mais uma vez. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses dois primeiros versículos são a saudação do apóstolo Paulo à igreja dos Filipenses. E é interessante porque o apóstolo Paulo, ele também traz essa saudação do seu auxiliar apostólico, Timóteo. Eles se apresentam como servos de Cristo, eles saúdam os irmãos da igreja que também são santos, ou seja, separados em Cristo Jesus, e ele também traz uma saudação para os bispos e diáconos. E talvez essa palavra bispo traga um pouco de estranheza, mas na verdade, bispos são também os presbíteros. Esse termo se refere ao mesmo grupo de pessoas que também eram chamados de presbíteros. Presbíteros enfatiza a maturidade do caráter desses líderes, enquanto o bispo enfatiza a função que eles tinham de supervisionar o rebanho de Deus. Então, como Paulo sempre faz, ele saúda os filipenses com a graça e a paz do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nesses dois pequenos versículos, nós temos muitas lições a respeito da alegria incomensurável que eu e você devemos ter. Em primeiro lugar, nós aprendemos o seguinte, que a alegria é ultracircunstancial. Hoje eu estou gastando nas palavras, hein? Olha lá, ultracircunstancial, o que significa isso? Significa que ela ultrapassa as circunstâncias da nossa vida. A alegria não é refém das circunstâncias. E isso é uma grande verdade que nós precisamos aprender. Por quê? Muitas vezes nós associamos a alegria com as circunstâncias. Quando tudo vai bem, nós nos sentimos alegres, felizes. Quando nós enfrentamos diversidades ou problemas em nossas vidas, nós achamos que não existe motivo para nos alegrar, e sim para nos entristecer. Mas a Bíblia nos ensina que a alegria é ultracircunstancial. Isso não significa
que a Bíblia está dizendo que nós iremos rir de tudo o que acontece em nossas vidas. Não é isso que a Bíblia nos ensina a respeito da verdadeira alegria. A verdadeira alegria encontra a sua motivação na pessoa de Deus, na certeza de que Deus está cuidando da nossa vida nos bons e nos maus momentos. O apóstolo Paulo, ele tinha todos os motivos para não estar alegre, para não ser alegre. Isso porque a sua carta, essa carta que ele escreve aos Filipenses, foi escrita sob circunstâncias adversas. O apóstolo Paulo, ele estava em sua primeira prisão em Roma. Lá por volta do ano 60 até 62 depois de Cristo. Ele escreve essa carta de dentro de uma prisão. Apesar dessa primeira prisão que o apóstolo Paulo enfrentou em Roma, ser uma prisão domiciliar, o fato é que ele estava impedido de pregar livremente o evangelho e de plantar novas igrejas e de rever os irmãos. Ele poderia ser influenciado por essas circunstâncias, mas ele não foi. Pelo contrário, ele escreve aos Filipenses falando sobre a alegria. Paulo, ele era um prisioneiro de César, mas ele se apresenta como servo de Cristo. Ele era um prisioneiro de César, do imperador romano, mas isso não o impediu de se identificar como um servo, como um escravo do Senhor Jesus Cristo. O fato dele e Timóteo serem apresentados como servos, para eles era um motivo de grande alegria e orgulho. Ninguém tem orgulho em se apresentar como um simples servo, como um simples escravo. Mas para Paulo e Timóteo, serem servos do Senhor Jesus era um motivo de grande orgulho e de grande honra. E é dessa prisão que o apóstolo Paulo, então, ordena que os filipenses alegrem-se no Senhor. Sempre, mais uma vez ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. Essa é uma primeira grande lição que nós aprendemos a respeito da alegria. Mas nós aprendemos uma segunda grande lição nesses dois versículos de saudação. E essa segunda grande lição nos diz o seguinte, que além da alegria ser ultra circunstancial, a alegria também é algo sobrenatural. E por que ela é sobrenatural? Porque o natural é nós nos alegrarmos quando as coisas boas nos acontecem. O natural é ficarmos tristes quando coisas ruins nos acontecem. Mas a alegria que vem de Deus não é assim. Ela é sobrenatural. Porque é aquela alegria que está presente quando as coisas vão bem e também é a mesma alegria quando as coisas nos vão mal. Veja bem que a carta aos Filipenses é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. Ele fala de uma maneira muito próxima aos irmãos filipenses. Ele tinha uma ligação especial com aqueles irmãos. Isso porque a igreja em Filipos foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Lá em Atos capítulo 16, você não precisa abrir agora, porque nós queremos economizar um pouco de tempo, nós aprendemos que Paulo, Silas, Timóteo e Lucas,
eles pretendiam ir até a Ásia para pregar o Evangelho e fundar novas igrejas. Mas Deus mudou os planos deles e os direcionou para irem para a Europa. O apóstolo Paulo e sua equipe tinham o desejo de pregar o Evangelho na Ásia, de plantar novas igrejas naquela região. Mas em Atos capítulo 16, nós lemos que o Espírito de Jesus, e nós já aprendemos na série passada, que o Espírito de Jesus é o outro nome dado ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, então, os impediu de prosseguir para a Ásia. E ao invés, então, deles irem para a Ásia, eles se voltaram para a Europa. E em Filipos, eles pregaram o Evangelho. Outra coisa muito interessante é que a igreja de Filipos foi a primeira igreja cristã de toda a Europa. Também, quando a equipe do apóstolo Paulo estava em Filipos pregando o Evangelho, tanto Paulo como Silas, isso também nós vemos no capítulo 16 do livro de Atos, eles foram açoitados e presos. Paulo e Silas estavam pregando o Evangelho. Eles foram presos. Eles foram antes açoitados. Eles foram então trancados numa cela. E nós conhecemos bem esse texto. Porque foi dentro daquela prisão, daquele cárcere, que Paulo e Silas, ao invés de lamentarem a sua situação, eles cantavam hinos de louvor a Deus. E foi também naquela prisão que Deus agiu de uma maneira sobrenatural. Deus enviou um terremoto que abriu as celas. E como consequência desse verdadeiro milagre, o carcereiro se converteu juntamente com toda a sua família ao Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha motivos para não falar de alegria, ele estava preso. Paulo também não tinha alegria, porque os seus planos foram mudados pelo Senhor. Ele poderia se sentir triste, frustrado, porque o desejo dele era ir para a Ásia pregar o Evangelho. Mas o Espírito Santo de Deus o impediu, mudou os planos do apóstolo e o encaminhou para a Europa, para Filipos. E quando eles chegam lá, eles são açoitados e são presos. Mas o apóstolo Paulo, em Filipos, demonstra a verdadeira alegria que só aqueles que realmente conhecem a Jesus possuem. Porque mesmo na prisão, eles estavam cantando e adorando a Deus. E Deus então os abençoou de uma maneira sobrenatural. Em primeiro lugar, quando nós sofremos, porque Deus muda os nossos planos, nós aprendemos que esse sofrimento não deve se estender, porque Deus ele tem o controle de todas as coisas na nossa vida. Nós não precisamos ficar preocupados ou desanimados ou mesmo frustrados quando Deus muda os nossos planos. Ao invés disso, ao invés de descontentamento, nós podemos experimentar a verdadeira alegria que vem de Deus, porque Deus, ele tem propósitos maiores que os nossos. Paulo queria ir para a Ásia, Deus o mandou para a Europa. Deus o mandou para Filipos, e lá eles foram presos,
mas lá nasceu a primeira igreja cristã da Europa. Nós aprendemos uma segunda lição com esses 2 primeiros versículos. Nós aprendemos também que um sofrimento não é a razão para nós acreditarmos que é o fim de tudo. Que uma situação difícil, que um problema, não deve ser motivo ou uma autorização para nós murmurarmos ou reclamarmos. Pelo contrário, nós precisamos entender que situações difíceis, problemas, momentos em que passamos por sofrimentos, são uma oportunidade de Deus para vermos o seu agir sobrenatural sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma. Nem por isso ele ficou lamentando. Nem por isso ele cruzou os seus braços. Pelo contrário, ele se propôs a escrever. E das prisões de Paulo, ele escreveu a maioria das cartas que nós temos no Novo Testamento. Graças a Deus, porque Deus usou a prisão do apóstolo Paulo para que ele escrevesse grande parte do Novo Testamento. Nós aprendemos também que quando ele foi preso com Silas, ele também poderia ficar amuado, ou quem sabe até reclamar, porque Deus mudou os planos deles. Quem sabe se eles fossem para a Ásia, nada disso iria acontecer, pelo contrário, eles adoraram a Deus, e como resultado disso, Deus mandou um terremoto que abriu as celas, e o fato deles permanecerem ali serviu de um grande testemunho para o carcereiro e para toda a sua família, que acabou reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Como é fácil nós reclamarmos, como é fácil nós murmurarmos, mas Deus não quer ver isso em nossas vidas. Pelo contrário, Ele quer que eu e você sintamos a alegria no Senhor, porque é nesses momentos onde nós acreditamos que é o fim, é que Deus age de uma maneira sobrenatural. E milagres, de fato, acontecem. Diante das piores e mais difíceis situações das nossas vidas. Paulo fala muito sobre alegria. Na sua saudação, ele expressa e ele é motivado por essa alegria que vem de Deus. A alegria por ter o privilégio de escrever essa carta para aqueles irmãos amados. A alegria por se recordar como aquela igreja nasceu em primeiro lugar no coração de Deus. A alegria por eles serem usados por Deus para a pregação do Evangelho naquela cidade. Essa carta que nós vamos estudar a partir de hoje nos fala muito sobre a alegria incomensurável. E se você, porventura, está sendo tomado por um pessimismo, você olha para a nossa situação aqui e você não encontra saída. Você só vê as coisas piorarem a cada dia na economia e na política, então nem se fale. Talvez você assistiu o debate da Band e ficou mais deprimido ainda. Talvez você está triste porque as coisas na sua família não estão indo bem. Quem sabe o seu casamento está em crise. Quem sabe você tem enfrentado lutas com uma doença, com uma dificuldade. Mas eu quero dizer para você, baseado na palavra de Deus, que nós podemos e nós devemos
experimentar a alegria incomensurável. Terminando aqui a nossa mensagem, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas breves conclusões. E essas conclusões do nosso estudo desses 2 primeiros versículos nos revelam o seguinte: o apóstolo Paulo ele tinha 2 grandes objetivos ao escrever essa carta aos Filipenses. Em primeiro lugar, ele queria agradecê-los, porque os filipenses foram muito generosos e enviaram donativos a ele. Então ele tem um primeiro objetivo de agradecer a generosidade dos filipenses. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo também tem esse objetivo de exortá-los a respeito de vários problemas de relacionamentos que eles enfrentavam na igreja. E também aquela igreja, infelizmente, estava sendo atacada com grandes heresias. Paulo, então, queria agradecer a generosidade dos filipenses, queria exortá-los quanto aos seus relacionamentos, queria também alertá-los quanto às heresias, mas ele queria enfatizar, em primeiro lugar, a alegria que nós devemos ter na pessoa de Deus e na pessoa de Cristo Jesus. A alegria do cristão, ela não aparece simplesmente quando não existem problemas, mas a alegria do cristão está alicerçada na fé que nós temos no nosso Senhor. A alegria incomensurável que não se pode medir, ela não é impossível de ser alcançada, porque nós imaginamos que isso é impossível. Não, a palavra de Deus nos ensina que a alegria faz parte do fruto do Espírito Santo que nós estudamos algumas semanas atrás, onde nós vemos, mas o fruto do Espírito é amor, paz e alegria. Por isso, então, o apóstolo Paulo diz aos filipenses: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Alegre-se no Senhor. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós pedimos nesse momento que o Senhor encha os nossos corações com a alegria que vem dos céus, a alegria incomensurável, que só aqueles que conhecem a Cristo podem experimentar. Deus, tira a tristeza do coração do teu povo e coloca a tua alegria, pois nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.